Oi, Silvio, como você tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem também. E você? Tudo bem também. O Silvio também tá meio resfriado, tava tomando um chazinho, tá igual a minha aqui também, com a voz Verdade. um pouco comprometida. A gente vai melhorando aos pouquinhos. Ô Silvio, eu queria começar trazendo essa fala de Lula, que dialoga muito com esse momento, com essa reportagem da Folha, inclusive, com a pesquisa eleitoral, porque é isso. A cada pesquisa que mostra Lula à frente, Bolsonaro parece que escala os ataques ao processo eleitoral, às urnas eletrônicas, criando esse caldo, né, de caos que pode levar a um golpe. Isso tudo Lula coloca ali na fala dele, e a gente já conversou várias vezes sobre isso, né, Silvio? Tem a ver com essa questão de que, caso não eleito, ele pode ser preso, porque todas essas investigações podem tomar um rumo, né? Porque agora parece que fica tudo meio paralisado, mas podem tomar um rumo que leve à prisão de Bolsonaro. Como você viu essa fala principalmente? Olha, eu acho que tem duas dimensões aí. Primeiro, o resultado da pesquisa, 40-32, né? Diminuiu um pouco a diferença, né? O, o fato dessa chamada terceira via estar desmilinguindo está fazendo migrar alguns votos para o Bolsonaro. A União Brasil, por exemplo, e o próprio PSDB estão sinalizando apoio ao Bolsonaro. Eles queriam aquela tal da terceira via, que tudo continue como está sem o Bolsonaro. Como não há essa possibilidade, então eles estão dizendo, vamos de Bolsonaro. E eu estou dizendo assim, o Lula tem toda a vantagem, mas ele tem uma disputa renhida pela frente. Não está ganho, e eu acho que todos aqueles que nos assistem, se tiverem pensando assim, eu posso ficar sentado na minha cadeira, né, porque o Lula já ganhou, eles estão contribuindo para criar uma situação difícil. Tem que ir para a rua, tem que ir para a militância, tem que virar os votos, porque não está garantido que a vitória do Lula se dê sem mais. Né? Você sabe, inclusive, que essa questão da dúvida sobre o processo eleitoral, né, é um elemento de instabilidade que é o plano B. Quer dizer, se de fato, quer dizer, o Bolsonaro não tiver essa possibilidade de disputar as eleições em condições de paridade, podendo vencer, né, ele tem na carta uma manga, na manga uma carta dizendo assim, olha, o processo eleitoral foi fraudado e é por isso que eu não ganhei. E há uma parte interessante dessa história que apareceu recentemente. O professor Francisco Teixeira, que é um professor titular de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, ele já deu aula para o alto comando do Exército, na escola do alto comando. Ele tem algumas relações bastante fluidas com seus ex-alunos e ele pode fazer uma avaliação, e fez isso no jornal Valor do dia 26 de abril, né, em que ele diz assim: há uma rejeição do alto comando do Exército a Lula. O argumento deles é que o Lula ganhando, o país iria para o bolivarianismo. Né? Imagine, com fundamento em quê? Né? E 40% dos militares, segundo ele, pensam assim. Não é pouca coisa. Né? Então você veja que, de um lado, você tem uma rejeição do alto comando. E depois você tem uma outra coisa que é uma novidade também. Existe um gabinete do ódio do Exército. Eu não ouvi falar disso antes, mas são 10 jovens oficiais fascistas, tenentes, tenente-coronéis e coronéis, que têm uma boa formação. Eles fizeram a Escola Superior de Guerra, depois eles fizeram a pós-graduação na Getúlio Vargas de Administração. São pessoas com uma capacitação intelectual, né, que estão orientados pelo general Luiz Eduardo Ramos, que é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. E você sabe para que eles estão trabalhando nesse novo gabinete do ódio? Para enfraquecer o Supremo Tribunal Federal. É o objetivo deles. Né? Dizem que foi desse grupo que saiu o indulto para o Daniel Silveira, né? Que criou toda essa comoção. Né? Aí você junta essa coisa muito grave, porque nós estamos reconhecendo que o Exército Brasileiro constituiu um grupo para produzir inverdades, né, e para distorcer
o processo eleitoral. Somado a isso, você tem o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Oliveira, que ataca o Barroso, que é ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, né? E o ministro da Defesa não pode fazer isso. O ministro da Defesa tem que cuidar da defesa. E ele está se metendo na política também. Para terminar esse quadro, que não é nada interessante, não é nada atrativo, a gente percebe que houve um aparelhamento das organizações do Estado em favor do projeto do Bolsonaro. A ABIN, o Gabinete de Segurança Institucional, eles estão trabalhando nos serviços de inteligência para favorecer, né, as teses, por exemplo, de fraude eleitoral, né, para que vá se consolidando em meio à população uma suspeita, pelo menos, de que a questão tá delicada, né? Eu peguei um dado que é muito impressionante, porque apesar da gente achar que as plataformas digitais, de alguma maneira, fizeram um acordo para não permitir as massivas emissões de mensagens nas redes sociais de fake news, olha só, tem uma empresa, uma instituição chamada Novelo Data, né, que monitora os canais da extrema-direita. E ela analisou, os números são impressionantes, mais de 70 mil vídeos publicados por 450 maiores canais do YouTube de extrema-direita. E olha o período, entre 1º de janeiro e 26 de abril desse ano. Isso está na Folha de São Paulo, de 8 de maio. Né? Essa dimensão mostra que as redes sociais estão funcionando intensivamente, massivamente, na emissão de fake news, né? E que o sistema que a gente construiu não tem controle sobre isso. As plataformas não têm interesse em fiscalizar de fato, porque elas ganham dinheiro com a audiência dessa extrema-direita no YouTube e outras coisas, né? E elas estimulam, inclusive. O Facebook já demonstrou isso, o Twitter já demonstrou isso, que quanto mais juntar a extrema-direita, mais audiência tem, então mais dinheiro eles ganham. É uma questão comercial para eles, mas é uma questão também que os alinha com a extrema-direita, né? Então, eu estou levantando essas questões para dizer o seguinte: a gente tem que buscar construir uma capacidade de mobilização social para enfrentar o trabalho desses milicianos da extrema-direita na internet. Nós já sabemos que o nosso campo não soube ainda desenvolver uma capacidade muito efetiva de atuar nas redes sociais, né? E que isso hoje pesa no processo eleitoral, porque a extrema-direita ela vem desde anos investindo na construção dessa rede. Nós tivemos um investimento de exterior, os irmãos Koch, por exemplo, dos Estados Unidos, que são apoiadores da extrema-direita internacional, botaram dinheiro aqui para criar institutos de pensamento, primeiro institutos de pensamento neoliberal, né? O Instituto Millennium é um exemplo disso, mas tem outros, né? Daí veio uma organização chamada Students for Liberty, Estudantes para a Liberdade, né? Que é internacional, também é financiada pelos irmãos Koch, né? E que vai dar na criação, por exemplo, do MBL. Esses Students for Liberty, eles foram entrando nas universidades brasileiras e aliciando jovens aí, né? Sim. Aí, quer dizer, tem toda a construção, primeiro do conteúdo, né? O gabinete do ódio, que a gente já falou muito dele aqui, agora com esse novo gabinete do ódio militar, que complica bastante a coisa, né? Mas também tem os canais de distribuição disso, que são os tais dos hubs, pontos de redistribuição, que são salas de parlamentares do PSL, que são, enfim, quer dizer, pessoal de extrema-direita que reproduz, retuita, repassa, né? E isso vai ganhando uma amplitude grande. Quando eu levantei essa questão dos 70 mil vídeos publicados por 450 maiores canais de extrema-direita do YouTube, é para dar uma dimensão do tamanho dessa encrenca, né? Sim. E aí, quer dizer, é muito difícil você fazer frente a uma estrutura dessa improvisando. O que nos leva a crer que
não é no campo, vamos dizer assim, da disputa das redes sociais que nós vamos fazer a diferença. É no campo das ruas, né? É no campo da mobilização social, é no campo da denúncia com verdades dos fatos, checando os fatos, informando as pessoas. E aí tem dois exemplos, se você me permite continuar, eu estou engatando. Sim, sim, vai em Tem, frente. Eu estou tem, tem, levantando os pontos, depois eu trago aqui, tá. mas vai em frente. Tem dois exemplos que me chamaram muita atenção. Sim. Em 2020, nós tínhamos grupos de extrema-direita na rua, grupos fascistas, que estavam atacando quem era homossexual, que estava atacando quem usava a camiseta do PT e que estava criando uma espécie de insegurança geral na cidade. E aí, como é que eles pararam? As torcidas organizadas de futebol, do Santos, do Palmeiras, do Corinthians, quer dizer, se juntaram, são jovens, ocuparam as ruas e botaram para fora essa extrema-direita das ruas, sem violência. Tal era a desproporção numérica entre eles, né? Então isso nos ensinou que é na rua que você consegue disputar essas alternativas, né? E agora no carnaval também, quer dizer, o que foi o samba enredo das escolas de samba foi um samba de protesto, um samba da Gaviões falava assim, é hora da luta sair do papel, né? Então, a Gaviões tem 24 milhões de torcedores, né? O Flamengo tem 33 milhões de torcedores, né? É uma coisa, isso são dados da FIFA, né? Então, é uma coisa impressionante. Então, duas paixões, o futebol e o carnaval, acabaram mobilizando essa juventude, mas de uma maneira politizada. Então, é um ensinamento para a gente de que essa disputa vai se dar na rua, né? E vai se dar no convencimento das pessoas. Nós não vamos ter a capacidade de construir de uma hora para outra uma potente área, uma potente rede de intervenção nas redes sociais. Vamos fazer com o que a gente tem, né? Não é que não tenha nada, tem, né? Sim. Mas não é do mesmo calibre que a extrema-direita, que é financiada, tem muito dinheiro. Inclusive os influencers que eles pagam com dinheiro público, né? Eles também contam nessa redistribuição das informações. E quem está pagando isso é o contribuinte que está pagando o imposto, e com esse imposto o Bolsonaro paga os influencers para defender a sua campanha e entrar em atrito, em conflito com o Lula e a campanha que lhe faz oposição, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção, a parada não está ganha e é preciso sair do conforto do sofá e ir para a rua, entende? Ô Silvio, inclusive a gente tem visto as movimentações quando Lula está presente, né? Ele esteve na semana passada ali na Unicamp, a gente chegou até a comentar a quantidade de jovens ali na universidade para acompanhar os discursos de Lula, para acompanhar Lula falando. Ontem lá em Belo Horizonte a gente também viu algumas imagens, dá para ver muita juventude, e há uma informação, uma constatação que casa com aquele número de eleitores jovens, né, de 16 a 18 anos ali, que a gente teve um grande número de novos jovens se inscrevendo para poder votar nessa eleição, e a gente sabe que é para votar contra Bolsonaro, né? Então tudo isso acaba se juntando.